Marcelo, mesmo com a derrota, o Santa Cruz segue na liderança da chave. Mas como é que você avalia o desempenho da equipe do jogo passado e o que precisa ser ajustado para a volta? Como eu falei na coletiva, a gente fez um jogo equilibrado com o Ferroviário, né? Fora de casa. No momento que nós tomamos o gol lá, o 2-1, a gente poderia ter feito o 2-1. Talvez não tenha sido uma das melhores atuações nossas dentro da competição, mas fomos competitivos dentro do jogo. Eu, sem sombra de dúvida, posso dizer que a gente teve 8 oportunidades de gols. Depois eu vendo o jogo com mais calma, 5 chances claras de fazer o gol. E aí a gente não converteu. E aí o Ferroviário teve a oportunidade de fazer o 2-1. E reputo que o 3-1 a gente já tinha se atirado ao ataque, a gente tinha colocado uma proposta de jogar no 4-1-3-2. A gente estava com um volume muito bom, com certeza a gente estava mais perto de empatar do que tomar o terceiro naquele momento. E a gente tomou um contra-ataque numa lateral a nosso favor, que acabou culminando no 3-1. A gente sabe que a diferença dos outros jogos para esse jogo do Ferroviário foi o lado do campo que a gente pisou mais. A gente teve pouco no campo ofensivo no jogo. Eles tiveram uma proposta de uma marcação-pressão, onde nos surpreendeu espelhando a nossa saída de bola, conseguimos fazer algumas, jogamos muito no nosso campo, e jogamos muito em transição. E isso parece que dá um volume maior para o adversário. Parece que a gente não teve um volume de jogo como a gente teve nos outros jogos. E realmente não tivemos volume de jogo dos outros jogos. Porém, foi um mecanismo de jogo diferente que a gente tentou se adaptar dentro da partida e acabou a gente não conseguindo vencer a partida. E para a próxima partida, contra o Souza, a gente vai ser o Santa Cruz que a gente sempre vem sendo, tanto dentro quanto fora de casa, e muito mais impositivo dentro de casa, muito mais contundente. A gente tem um histórico de estar com 100% de aproveitamento dentro de casa, e a gente vai buscar manter esse 100% de aproveitamento, jogando diante do nosso torcedor, jogando em casa, para que a gente possa fazer uma grande partida. A gente teve uma semana muito boa de trabalho, semana sempre de correção, de evolução, para que a gente faça um grande jogo diante do nosso torcedor e saia com esses 3 pontos. Marcelo, boa tarde. Queria saber como foi essa preparação essa semana, depois da derrota para o Ferroviário, sem deixar a peteca cair, sem deixar o grupo desanimar depois da derrota. E também queria saber se Renato vai para o jogo. A gente teve uma semana boa de trabalho. Claro que é uma semana assim uma semana nova sobre o meu comando, porque foi a primeira derrota nossa dentro do campeonato. Então, a gente, precisava saber como é que era o comportamento de um todo, dos atletas, como é que eles reagiriam, e foi uma reação muito boa. Dentro do próprio vestiário lá em Fortaleza, a gente conversou, a gente entendeu que foi um ponto fora da curva, a gente acabou tendo uma derrota, mas que isso não ia afetar de forma nenhuma a nossa continuidade na nossa competição, não ia afetar de forma nenhuma aquilo que a gente vem trabalhando, a gente vem evoluindo, e foi uma derrota que acabou nos dando, né, um alerta do que a gente precisa estar atento. A gente joga uma competição que o início dela, se você for fazer os cortes, foram 8 jogos que a gente jogou, 5 fora de casa. E jogar 5 jogos fora de casa na Série D torna-se uma competição muito difícil para a gente. Só que a gente jogou 15 pontos fora de casa, conseguimos conquistar 2/3. Então, assim, o que eu procurei mostrar para ele foi um ponto fora da curva. Essa derrota foi uma derrota que ninguém se alegrou com ela, mas uma derrota que nos mostrou que nós estamos no caminho certo, que a gente está cada vez mais unido e mais fechado com o nosso planejamento em execução para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, a gente continua no mesmo rumo, na mesma rota que a gente vem desde do início da competição, entendendo que a gente precisa agora, no momento seguinte, que é esse jogo diante do Souza, buscar a vitória para a gente continuar com esse volume de vitórias, né, empilhando vitórias dentro da competição. Marcelo, você, logo depois da partida contra o Ferroviário aqui, que o Santa ganhou, você fez questão de enfatizar a importância do torcedor, né? E nesse jogo de domingo, pelo que tudo indica, o Santa vai completar 100 mil torcedores nesses 4 jogos, né, que colocaram em casa.
O que significa isso? Sei que você já falou, mas é um time de Série D, né? Claro, um time de Série A, mas que está na Série D, levando uma média de público maior que, por exemplo, o atual campeão brasileiro, que é o Botafogo, o atual campeão da Libertadores. Então, o que significa para você e o que você tem sentido dessa experiência jogando aqui no Arruda? É um momento espetacular, né? Você tem a possibilidade de fazer 100 mil torcedores em 4 jogos, isso é uma marca expressiva. Só o Santa Cruz, numa divisão como nós jogamos, fazer isso. Então, todos já sabem e têm entendimento da importância do nosso torcedor, a importância da nossa torcida. Como eu sempre falo, é o maior patrimônio desse clube, é o nosso 12º jogador. Isso nos faz entender o tamanho da nossa responsabilidade em dirigir uma equipe como Santa Cruz. E o que a gente pode fazer para eles e por eles é uma dedicação muito grande, uma entrega muito grande, que a gente possa não medir esforços para poder presentear eles com essa marca de 100 mil torcedores com uma bela vitória no domingo. E isso cada vez nos motiva mais. Trabalhar num clube como Santa Cruz, independente da divisão, você não trabalha na Série D porque você quer trabalhar na Série D. Você trabalha na Série D porque você trabalha no Santa Cruz. E a própria torcida já responde isso. O próprio momento responde isso. Eu tenho certeza que ela está também alegre, ela está contente com o nosso trabalho, o que a gente pode entregar a ela. Nós temos hoje 80% de aproveitamento dentro de uma competição muito árdua. Quem no Brasil tem 80% de aproveitamento dentro de um campeonato brasileiro? Então, eles têm visto a nossa entrega, a nossa dedicação, e é muito legal essa sinergia entre o nosso trabalho e o nosso torcedor. A gente tem buscado fazer a nossa parte, né, no dia a dia, nos jogos, a nossa entrega, e o nosso torcedor tem feito a parte delas comparecendo aos jogos. Marcelo, você acredita que esse fator... Só me perdoe que ele fez uma pergunta sobre o Renato, me perdoe. O Renato não vai para esse jogo porque tem um planejamento para o Renato estrear contra o Central, né? Então a gente tem trabalhado ele bastante e a estreia do Renato está planejada para ser contra o Central. Marcelo, você acredita que esse fator emocional de ter perdido a invencibilidade, isso vai afetar o grupo ou o grupo está reagindo bem? Não, não afeta o grupo, não. Que nem falei anteriormente, a gente conversou no próprio vestiário, a gente conversou muito na reapresentação. Que nem eu falo, quando a gente empilha vitórias e tem bastante vitórias, a gente não pode perder o foco. E quando a gente tem esse tipo de derrota, a gente não pode perder o foco. Então, assim, quando a gente está vencendo, a gente não pode achar que está tudo bem, está tudo certo, a gente precisa melhorar e corrigir. E quando a gente tem um tipo de derrota desse, a gente entende que a gente pratica um esporte, né? E a gente está suscetível a uma derrota. E cabe a mim, como comandante, estar preparado para gerir essa derrota. E ela não foi difícil de fazer a gestão, porque todos internamente têm muito entendimento do que é o que a gente quer, o que a gente busca, que é esse acesso e a nossa responsabilidade de dirigir o Santa Cruz.